Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos a demonstração da fórmula da área de uma superfície de revolução. É assim, aqui eu tenho uma curva que é gráfico de uma função. Essa função está definida para x entre a e b. E eu vou girar essa curva em torno do eixo dos x, obtendo uma superfície cuja área A eu vou demonstrar é dada por esta integral. Para chegar aqui, nós vamos pegar o intervalo AB, que tem tamanho b menos a, e dividir em n partes iguais. Por exemplo, digamos que isso aqui seja ΔX. Este aqui eu vou chamar de xk. Vou subir até o gráfico. Este aqui eu vou chamar de xk menos 1. Subo até o gráfico e ligo por um segmento. Repetindo esse processo para todos os ΔX que aparecem, eu vou obter uma superfície assim, que aproxima a área que eu quero. Cada um desses objetos que apareceu aqui é um tronco de cone. Tem um tronco de cone aqui, outro aqui, outro aqui. E vale o seguinte: a área lateral de um tronco de cone. Aqui eu tenho um raio grande. Aqui eu tenho um raio pequeno. Isto aqui é a geratriz. Área lateral de um tronco de cone. Em outra aula eu mostro que é π, que multiplica raio maior mais raio menor, vezes a geratriz. Então, isto aqui é a área lateral, por exemplo, deste tronco de cone aqui. Agora eu vou adaptar isso aí para esses x e a f que nós temos. Vou ampliar esta figura. Aqui vai ser o xk menos 1, aqui o xk, repetindo este procedimento aqui. Então, sobe até aqui, até encontrar a função. Depois eu usei a cor verde. Sobe até aqui, quando encontra a função, e temos este segmento. Quando eu girar isso daqui, aqui está exatamente o raio grande, este aqui, ó. Quando eu girar esse segmento, aqui vai aparecer uma circunferência e aqui está o raio pequeno. Então, o raio grande é AF do xk e o raio pequeno é AF do xk menos 1. Quando eu giro isto aqui, eu encontro um tronco de cone. Preciso da geratriz. A geratriz é esse rosa aqui.
para calcular esse rosa, eu posso considerar esse triângulo retângulo amarelo. Aqui está a geratriz K, que é este segmento aqui. Teorema de Pitágoras. Essa base é a diferença dos x, delta x k. E isto aqui é o raio grande menos o raio pequeno. Raio grande menos raio pequeno. Teorema de Pitágoras. Ali no triângulo retângulo amarelo. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui o delta xk ao quadrado. E aqui raio grande menos raio pequeno, que é esse cateto, e que eu elevo ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Portanto, a área lateral deste tronco de cone é esta expressão, que adaptando fica. Bom, aqui está o π, aqui está o π. Raio grande é a f de xk. Raio pequeno é a f do xk menos 1. Raio grande, raio pequeno. E a geratriz obtida através deste teorema de Pitágoras. Então, tiro a raiz quadrada aqui. Aqui está a geratriz. Raiz quadrada do delta xk ao quadrado mais a diferença dos raios ao quadrado. Agora, eu vou querer trabalhar nesta expressão aqui. Eu vou substituir isso aqui por um equivalente. Temos que lembrar do teorema do valor médio. O teorema do valor médio diz o seguinte. Peguei uma função, aqui é A, aqui é B. Vou traçar esta reta secante. O teorema do valor médio diz que existe um valor C entre A e B, tal que a reta tangente ao gráfico da função é paralela àquela reta secante. O coeficiente angular da reta tangente é a derivada da função no C, que o teorema garante que existe. E o coeficiente angular da reta secante é f de B menos f de A sobre B menos A. Isso é o teorema do valor médio, e eu vou aplicar isso neste intervalo aqui. Isso aqui faz o papel de A, isso aqui faz o papel de B. Então vale o seguinte: pelo teorema do valor médio, no intervalo de xk menos 1 até xk, existe um ck aqui, tal que a derivada em ck é igual a esta quantidade. O coeficiente angular da reta tangente é igual ao coeficiente angular da reta secante. Você nota que aqui aparece a diferença das f's, que é o que eu tenho aqui e é o que eu quero substituir. Este xk menos o xk menos 1 é o delta xk. Então, multiplicando tudo por delta xk, ele vem para cá. Portanto, eu posso trocar
a diferença das alturas da f pela derivada da f nesse ck vezes o ΔXk. Vou colocar isto aqui no lugar disto aqui, ficando com a expressão agora nesse formato. Π, que multiplica a soma dos raios, o Δx², e agora, no lugar da diferença das f's, apareceu aqui, ó, a derivada naquele ck que multiplica o ΔXk. Vou dar uma ajeitada nisso aqui. É a raiz quadrada. Você nota que o ΔXk aparece aqui e aqui. E ao quadrado ainda. Então ficou assim, que multiplica 1 mais o quadrado da derivada. F' de ck ao quadrado. De tal maneira que eu posso tirar a raiz quadrada desse e a raiz quadrada desse. Raiz quadrada do ΔXk ao quadrado é módulo de ΔXk, só que esse ΔXk é positivo, então o módulo dele é ele mesmo. Isso aqui é agora esse ΔXk que apareceu. Sobrou a raiz quadrada de 1 mais o quadrado da derivada em xk. Agora é o seguinte. Isso que eu calculei é a área lateral de apenas este tronco de cone. Mas eu tenho vários aqui para somar. A área da superfície de revolução é mais ou menos essa soma aqui, que é a soma de cada uma dessas áreas laterais. Isso dá mais ou menos aquilo que eu estou procurando. Vou fazer um ajuste nessa expressão. Até aqui ela está assim, ó. Tem o xk menos 1, tem o xk e tem o ck por aqui. Vamos considerar que esse tamanho Δx, Δxk, ele é bem pequeno, de tal maneira que eu posso fazer o seguinte. Vamos imaginar que isso aí é bem pequeno. Eu ainda tenho uma aproximação razoável se, ao invés de usar o xk, eu usar o ck. Ao invés de usar o xk menos 1, eu usar o ck. Quando isso aqui é muito pequeno, esses três aqui são praticamente iguais. Então, eu ainda tenho que a área da superfície é aproximada agora por esta expressão, em que aqui aparecem apenas o ck. Aqui ficou f de ck mais f de ck. Então, ele apareceu duas vezes. Posso colocar 1, 2 aqui. Isso aqui é uma aproximação, mas se eu fizer o limite de n tendendo a infinito, ou seja, se eu fizer o n tender a infinito, os ΔXk vão todos para zero. De maneira que eu vou encher aqui de troncos de cone. Então, no limite, o que eu vou ter é a área da superfície que eu estou procurando.
Então até aqui era aproximado, mas quando eu faço o limite tendendo ao infinito, agora eu tenho a igualdade. E o que é o limite de n tendendo ao infinito dessa expressão, sendo que o ΔXk vai para zero? É a integral de a até b de 2π da função f, que multiplica a raiz quadrada de 1 mais a derivada ao quadrado da função, que tem que integrar em relação a x. Aí está a demonstração. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.